Irmãos, peço desculpa, minha voz está um pouquinho ruim, mas pela misericórdia de Deus, vamos estar dividindo a palavra com os irmãos. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30. Quem estou achando vai dando um amém. Todos acharam? E a palavra diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Quero agradecer aqui ao irmão Marcos pelo convite. É uma honra para mim estar dividindo a palavra com os irmãos. Agradecer ao pastor Joel, todo o seu time aí de cooperadores. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos dividindo a palavra de Deus nesse tema que é um tema, creio eu, essencial para todo crente, que é a missão que Deus nos deu. Irmãos, nós vemos que Davi, ele estava em uma empreitada muito grande. Davi, ele estava voltando de uma peleja muito grande que ele foi convidado a participar. E Davi, nesse caminho que ele vai lutar ao lado dos filisteus, Davi ele encontra muitas dificuldades. Nós vemos que um pouquinho antes ao capítulo 29, quando ele se junta com um dos principais reis dos amalequitas, o rei Ax, nós vemos que ele foi com seus homens para essa peleja, e chegando até lá, nós vemos que Davi encontrou uma rejeição muito grande dos príncipes dos filisteus. E Davi se dispôs a subir com seus homens até lá. Davi se dispôs a subir para aquela peleja que a princípio não era dele. E chegando lá, Davi encontrou uma certa resistência daquelas pessoas a qual ele tinha proposto a ajudar. E, irmãos, quantas das vezes nós não saímos em missão, quantas das vezes nós não saímos para fazer algo que Deus colocou no nosso coração, e muitas das vezes, no lugar onde a gente chega, nós encontramos muita rejeição, como foi falado por irmão aqui. Às vezes a gente sai num trabalho de evangelismo, a gente sai num trabalho para estar fazendo a obra de Deus, e quantas pessoas nos rejeitam por fazer a vontade de Deus. Às vezes nós nem estamos muito afim, porque a gente, se for seguir a nossa própria vontade, a gente não faz nada de bom. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, se não é a vontade de Deus para a nossa vida, nada pode sair de bom do nosso querer. E Davi se propõe a estar ali lutando. Eu não quero entrar muito no mérito dos motivos por qual Davi estava ali. Eu quero focar mais no capítulo 30, para que os irmãos vejam que muitas das vezes, quando a gente sai e se propõe a fazer algo para Deus, nós estamos sujeitos a acontecer tudo conosco, principalmente
no campo da missão. E, irmãos, às vezes, quando Deus nos chama para uma missão, para algo difícil de ser executado, muitas das vezes, assim como aconteceu com Davi, vem um certo levante depois. E às vezes a gente se entristece, a gente não compreende por que Deus permite certas coisas. Porque Davi tinha ido pelejar, Davi tinha ido oferecer ajuda para aqueles homens, e Davi foi rejeitado por eles. E além de Davi ser rejeitado, quando ele volta, o que aconteceu com suas mulheres, seus filhos e sua cidade? Havia sido queimada, suas mulheres roubadas, seus filhos levados. Mais à frente, no versículo 3, a Bíblia vai dizer: Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, veja só. Quantas das vezes nós enfrentamos uma dificuldade em meio ao campo missionário, em meio à pregação do Evangelho? Quantas vezes nós não enfrentamos dificuldades terríveis ao exercer aquilo que Deus está nos chamando? E muitos de nós, às vezes, temos a mesma reação que os homens de Davi, aquelas pessoas que estavam com ele todos os dias, tiveram. Davi, ele era um guerreiro excepcional, ele tinha habilidades de batalha, Davi tinha habilidades de estratégia fora do comum. E aqueles homens, mesmo conhecendo quem era Davi, mesmo sabendo do seu potencial, do seu conhecimento, mesmo assim eles desejaram apedrejar e acabar com a vida de Davi. Quantos de nós, às vezes, irmãos, no nosso ministério, no serviço do ministério, não encontramos oposição? Talvez pessoas que nos conhecem o nosso chamado, conhecem a nossa vontade, e mesmo assim as pessoas desejam nos aniquilar, às vezes desejam o nosso próprio mal. E Davi, apesar de estar com aqueles que eram homens de sua confiança do seu lado, Davi tinha tudo para ele jogar tudo para o alto, questionar a Deus, mas não. Davi, ele teve uma postura diferente, ele se animou no Senhor seu Deus. Davi buscou forças no Senhor. Quando aqueles que estavam do seu lado, junto com ele na obra, quiseram tirar a sua vida, Davi confiou no Deus em que ele servia. E o que chama mais atenção nesse trecho da palavra é que, a princípio, irmãos, Davi consulta o Senhor para algo que parecia óbvio. Davi vai perguntar para Deus se ele deveria
perseguir aqueles homens ou não? A princípio, parece uma coisa óbvia. Era sua esposa, seus filhos que estavam lá. Mas, mesmo parecendo ser algo óbvio, Davi ainda assim foi consultar a Deus para saber se era da vontade de Deus ou não. Às vezes, irmãos, nas nossas vidas, muitas coisas parecem óbvias, muitas coisas parecem claras, e às vezes a gente segue o nosso próprio intuito, segue a nossa própria vontade, e nós nos esquecemos de consultar a Deus. Às vezes nós queremos seguir pelo óbvio. Veja só, qualquer um de nós aqui que perdesse a esposa ou os filhos, logicamente ia querer ir atrás. Mas Davi, ele ia além. Ele gostaria de saber se aquele era o momento, se aquele momento era do agrado do Senhor. Porque veja só, Davi, ele tinha poucos homens com ele, e ele estava indo atrás de um exército que invadiu e saqueou a cidade. Talvez, se Davi resolve agir por impulso, talvez ele não ia encontrar o momento oportuno para que ele pudesse resgatar a sua família e aqueles que foram levados. Logo após Davi falar com o Senhor, no verso 9, a palavra segue dizendo: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Irmãos, veja só, aqui Davi consulta o Senhor, Deus dá a direção, Davi junta os seus homens e vai. E chegando no ribeiro, alguns daqueles homens que estavam com Davi não puderam prosseguir em frente, de cansados que estavam. Seja qual o motivo do cansaço, veja só, às vezes, no serviço do nosso ministério, quantas pessoas não ficam para trás? Quantas pessoas não têm a mesma fibra, a mesma vontade, ou talvez a mesma resistência que nós temos para cumprir algo que Deus nos chamou? E, irmãos, o que me chama a atenção novamente aqui é que Davi já ia com poucos homens, cerca de 600 homens, e 200 já não conseguiu seguir em frente com ele. Mas Davi não se desanimou, ele continuou confiando na direção que Deus tinha dado. E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida também é assim. Nem todas as pessoas vão estar dispostas a seguir conosco naquilo que Deus tem nos chamado. E nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar na direção que o nosso Deus nos deu e prosseguir. Porque assim, Davi tinha uma missão, que era resgatar a sua família, resgatar seus filhos, sua esposa. Davi não podia desanimar. E ele, mesmo com o número reduzido, Davi continuou crendo na direção que Deus tinha dado e seguiu em frente. Verso 11: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento
pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com o ímpio contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Irmãos, veja só, Davi, na sua perseguição que ele havia iniciado contra aqueles homens, ele encontra um homem aparentemente enfermo, doente, mas a princípio ele não sabia quem era. E Davi usa de misericórdia para com aquele homem. Davi lhe oferece água, lhe oferece um alimento, e logo na sequência, quando Davi havia feito um bom tratamento para aquele homem, ele fica sabendo que aquele homem havia participado do massacre em sua cidade. Veja só, Davi poderia seguir em frente e nem olhar para o lado, ele estava com pressa naquela perseguição, mas Davi encontrou um momento de acolher uma pessoa que precisava naquele instante, independente da sua pressa que ele tinha. E Davi, ele escolhe parar, fazer uma pausa, oferecer um alimento, uma água, e veja só, irmãos, a recompensa que Davi recebe. Aquele homem sabia exatamente a posição daqueles que Davi estava perseguindo. Davi, naquele ato de misericórdia, recebe um grande presente das mãos de Deus, que era uma pessoa disposta a guiar Davi até onde estava sua esposa, seus filhos e as esposas e os filhos de seus homens. Irmãos, trazendo para nós, às vezes nós recebemos algo de Deus e nós ficamos tão preocupados em cumprir com excelência aquilo que Deus tem nos chamado, e nós muitas das vezes esquecemos de olhar para as pessoas que estão pelo caminho, para as pessoas que estão necessitadas. Às vezes, irmãos, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para que nós estendamos a mão para ela. Não importa a pressa que você esteja, não importa o quão apressado você esteja para cumprir aquilo que Deus te mandou, sempre há tempo para estender a mão para aquele que está necessitado. Talvez se Davi olhasse para a sua própria missão, talvez se Davi tivesse deixado aquele homem de lado e seguido em frente, quem sabe quanto tempo Davi poderia ter levado para achar aqueles que saquearam sua cidade. Talvez Davi levaria muito tempo, mas não. Quando a gente se dispõe a agir com misericórdia, quando a gente se dispõe a estender a mão para aquele que talvez pareça ser o nosso inimigo, Deus faz grandes coisas. Deus usa pessoas que nós menos esperamos para nos abençoar. E Davi recebeu essa dádiva, que foi a localização daqueles que ele tinha que perseguir. Irmãos, eu há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu iniciei uma empresa de manutenção industrial, na qual hoje eu trabalho.
E durante esse caminho, irmãos, muitas pessoas foram entrando na nossa vida, muitas pessoas foram cruzando o nosso caminho, aparentemente pessoas que não tinham muita importância, ou não tinha aparentemente um significado muito grande. Irmãos, e Deus colocou no meu coração de sempre estar parando para ouvir, escutar o problema, às vezes, das pessoas. Como o irmão disse, quem não tem Deus, quem não conhece Deus, necessita ser ouvido. E muitas das vezes Deus quer nos usar como ferramentas para poder trazer uma palavra, para poder falar sobre o amor de Cristo. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que, embora o Evangelho está sendo pregado, nunca conheceram verdadeiramente a palavra de Deus. E pela misericórdia do Senhor, eu pude conviver com pessoas através do nosso testemunho, da nossa forma de viver, através das escolhas que nós fazemos na nossa vida. Deus separou alguns destes homens, algumas dessas pessoas que estiveram do nosso lado, e essas pessoas têm abençoado muito o nosso ministério, a nossa empresa, tem nos concedido muitos trabalhos, muitas oportunidades. Todas as vezes que nós vamos iniciar um trabalho, vamos fazer uma obra para Deus, eles sempre são os primeiros a erguer a mão e nos ajudar, seja com dinheiro, seja com alimento, não importa o recurso. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de olhar para o lado. E Deus, Ele quer sim que nós façamos a sua obra, Deus quer sim que nós façamos a sua vontade, mas Deus também quer que nós não esqueçamos do irmão que está do nosso lado. Às vezes, tem pessoas passando necessidade, dificuldade, do nosso lado, no banco da igreja, às vezes numa fila de supermercado, e a gente está tão preocupado com as nossas próprias tarefas que nós esquecemos de usar de misericórdia com aqueles que necessitam. No versículo 16, a Bíblia segue dizendo: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Veja só, irmãos, logo após Davi, com a ajuda daquele homem, na qual ele estendeu a sua mão, ele alcançou aqueles malfeitores, e Davi os destruiu e recuperou tudo aquilo que ele havia perdido. Veja só, o que você perdeu no decorrer do caminho? Qual foram as suas percas, tanto material quanto espiritual, ao sair para fazer a obra de Deus? Davi perdeu muitas coisas aqui, mas Davi confiou. Davi teve bom ânimo. Davi foi perseverante. Ele continuou, mesmo com seus homens reduzidos. Davi confiou.
e lhe foi restituído tudo o que ele havia perdido. Às vezes, na obra, irmãos, nós perdemos muitas coisas que enchem o nosso coração. Mas quando nós perdemos algo e cumprimos a vontade de Deus e continuamos firmes naquilo que Deus nos chamou, Deus, Ele é fiel o suficiente para nos restituir muitas vezes mais do que aquilo que possivelmente a gente perdeu. Às vezes nós ficamos tão preocupados em perder aquele emprego, em perder aquela posição diante da sociedade, em perder coisas materiais. E Deus está dizendo que aquele que perder a sua vida pela obra, esse vai achar. Aquele que tentar salvar a sua vida, esse vai perder. O trabalho missionário, irmãos, é um trabalho que não é fácil. Já tive algumas experiências de participar desse trabalho com moradores de rua. Na igreja que eu congregava aqui no Jardim Santa Marina, nós fazíamos um trabalho de trazer os moradores de rua para a igreja, dar sabonete, dar bucha, dar barbeador. Eles tomavam banho na igreja, nós servíamos para eles um alimento. Irmãos, não é fácil não. Às vezes aquelas pessoas estão tão feridas, tão machucadas, que requer muita oração, requer muito tempo para que nós possamos recuperá-las. Encontrei nesses trabalhos, pastor Joel, encontrei pastores, presbíteros, pessoas que fizeram a obra desiludidas nas ruas. Irmãos, acontece de tudo. Tomei cusparada na cara, quase fui agredido. Mas Deus, Ele se alegra quando nós colocamos a vontade dEle na frente. Veja só, às vezes não é fácil. Nós vamos ser rejeitados, maltratados, muitas das vezes até agredidos. Mas nós temos que olhar, irmãos, com misericórdia. Nós temos que olhar com compaixão. Muitos irmãos têm desistido da luta. Muitos irmãos têm desistido do ministério, têm entregado o ministério, porque desanima. Às vezes não recebe o apoio que quer, às vezes não recebe o elogio que quer, às vezes sequer é reconhecido. Mas nós temos que trabalhar, fazer tudo para Deus. No momento oportuno, irmãos, Deus vai trazer à tona as nossas obras. Não se preocupe. Quem fizer uma boa obra vai vir à luz. Quem estiver praticando más obras vai vir à luz também. Não se preocupa com aquele que às vezes parece que está prosperando e não está seguindo um caminho tão bacana. Não esquenta a sua cabeça. Continua fazendo a sua parte. Continua participando dos trabalhos da igreja. Continua ouvindo o pastor, que é o nosso guia, que é o nosso líder espiritual. Continua orando pela vida dos obreiros, pela vida dos irmãos que estão conduzindo a igreja de Deus, porque todos são bênçãos escolhidas para nos direcionar. Às vezes vem sim a discórdia, o desencontro. Às vezes nós queremos fazer o trabalho de uma forma, o irmão quer fazer de outra. E isso é normal. O que nós temos que fazer é orar ao Senhor, pedir sabedoria, discernimento, para que o nosso ego, para que o nosso eu não interfira na obra que tem que ser feita. Muitas das vezes eu vou ter que fazer algo não da forma que eu gostaria, mas aquela é a forma que Deus colocou para ser feita. Não deixa que isso te limite, que isso te impeça
de estar trabalhando no ministério da igreja. Tenha bom ânimo, busque direção do Senhor. Irmãos, para finalizar aqui, verso 21. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos despojo e salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seu filho e se vai embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Irmãos, às vezes, nem todas as pessoas vão ter estrutura para nos acompanhar. Nem todas as pessoas vão ter o preparo espiritual que Deus nos deu para cumprir uma missão. E aparentemente, irmãos, o papel que aqueles homens fizeram parecia ser um papel insignificante. Eles apenas ficaram com a bagagem. E a maioria daqueles homens, daqueles guerreiros que foram à frente de batalha, não queriam dividir com eles o despojo. Mas Davi, ele compreendeu a importância daquele trabalho que eles tinham prestado. Às vezes eles tinham muitas bagagens, muitas coisas com que se preocupar, e eles precisavam deixar isso para trás para poder cumprir a missão. Às vezes a nossa bagagem está pesada. Às vezes nós estamos carregando muitas coisas conosco que nos impedem de ir à peleja. Mas são coisas importantes que nós não podemos simplesmente dispensar. E Deus prepara pessoas para estar cuidando daquilo que nós consideramos precioso, para que nós possamos ficar livres para ir fazer aquilo que Deus nos chamou. Veja só, eu viajo muito no país inteiro. Cada mês eu estou num estado diferente. E eu tenho aquilo que é importante para mim: meus filhos, minha esposa, o meu ministério na igreja, o meu trabalho. E muitas das vezes, se eu ficar preocupado com tudo isso, irmãos, eu não consigo fazer o trabalho que eu saí para fazer. Mas Deus prepara, irmãos, uma igreja abençoada. Deus prepara um pastor querido, irmãos queridos que cuidam, que estendem a mão, cuida da esposa, cuida dos filhos, está ali a todo momento preocupado. E os frutos, irmãos, dessa luta que nós vamos adiante, de maneira nenhuma nós podemos querer rejeitar, de dividir o despojo da nossa luta com aqueles que nos ajudam. De maneira nenhuma nós temos que pegar a glória daquela conquista para nós mesmos. Nós temos que dividir com aqueles que nos apoiam. Nós temos que pegar essa glória, direcionar a Deus. Às vezes você vai estar numa batalha, numa missão, você vai se sentir sozinho. Às vezes você vai se sentir com medo. Mas saiba que existe um Deus que está com as mãos estendidas sobre o seu lar, está com as mãos estendidas
apenas sobre o seu ministério. Existem pessoas que estão ali para te ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Por melhor que seja, nós precisamos de ajuda. E que você possa compreender que missão é algo que tem que existir diariamente no coração do crente. Missão é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Às vezes, irmãos, a missão é entrar numa enchente, ajudar a limpar. Às vezes a missão é transferir um dinheiro. Às vezes a missão é visitar um enfermo no hospital. Às vezes a missão é levar a palavra para um detento. E não importa qual seja, nós não podemos escolher aquilo que queremos fazer. Nós temos que estar prontos para responder aquilo que Deus nos confia. Que você possa sair daqui sabendo que Deus tem uma missão especial para você. Nem sempre aquilo que Deus te deu vai ser igual para o irmão. Deus tem um tratar individual com cada um. Que você possa buscar no Senhor ânimo, que você possa buscar no Senhor renovo, que você possa buscar no Senhor direção daquilo que Deus quer que você faça, e que acima de tudo você possa fazer com alegria, que você possa fazer com bom ânimo, que você possa ser um cooperador da obra de Deus. Se coloque de pé para nós orarmos. Apresente ao Senhor nesse momento o seu desejo, a sua vontade. Apresente ao Senhor aquilo que você tem desejo de fazer, porque eu creio que Deus já colocou no coração de cada um chamado. Vamos orar, pode orar comigo a igreja em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu neste dia maravilhoso, Senhor, de fazer a Tua obra, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor está conosco a todo tempo, Senhor, nos renovando, nos dando a direção, nos dando o caminho, nos apontando, Senhor, aquilo que devemos fazer. Obrigado, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades, o Senhor nos preparou uma igreja abençoada. O Senhor nos preparou homens, Senhor, de batalha, de guerra, para nos ajudar, para estar conosco, meu Pai, não só, Senhor, nas nossas lutas físicas, mas também, Senhor, nas nossas lutas espirituais, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que nada que nós venhamos a perder, Senhor, na Tua luta, na Tua peleja, Senhor, não possa ser restituído, meu Pai. Obrigado por nos fazer saber, meu Pai, que mesmo que o inimigo se levante, que venham as dificuldades, o Senhor sempre está conosco, meu Pai. Que o Senhor coloque no nosso coração o desejo, Senhor, de fazer a Tua obra, o desejo, Senhor, de ser submisso à Tua vontade, o desejo, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Abençoa, meu Pai, a cada amado, a cada querido que aqui está, para que nós possamos ter uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia, Senhor, do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa, meu Pai, nos transformar e nos fazer pessoas melhores. Abençoa, meu Pai, Pastor Joel, a direção desta igreja, para que eles possam continuar, meu Pai, fazendo este trabalho com excelência, para que eles possam continuar cuidando, meu Pai, dos filhos que o Senhor confiou. Abençoa-nos, Pai, nos dê uma semana na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De fato, cada um tem seu espaço na obra de Deus, né? Todos, não há diferença de importância. O que vale é o corpo de Cristo estar unido e tendo-se a palavra, né? Essa é a grande missão da igreja, é o propósito da igreja. Somente queria agradecer a oportunidade de ouvir o pastor.
se inscrevam nos trabalhos aqui. E agradecer mais uma vez os irmãos que nos ajudaram no evangelismo. No próximo mês terá mais eventos, tá bom? Agradecemos a ajuda. Glória a Deus. Queria convidar aqui o Guilherme. Hoje, irmãos, é o segundo domingo, né? Segundo domingo do mês de junho. Hoje nós temos, né, por costume, comemorar o Dia do Pastor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Em nome de toda a igreja, pastor, gostaria de dedicar esse texto para o Senhor. Sabemos que a vida do pastor não é fácil e por isso devemos sempre orar por aquele que foi designado por Deus para nos guiar em nossa jornada cristã. Muitas vezes, ele mesmo sem força está lá firme nos guiando. Outras vezes, lutando por mim e por você pelas madrugadas. E às vezes podemos não ver, mas ele pode ter certeza que ele zela por cada uma de suas ovelhas. Somos gratos ao nosso pastor por exercer a sua missão com tanto zelo e amor. Que Deus continue lhe concedendo sabedoria e força para pregar a sua palavra e dirigir a sua igreja. E que Deus, através de suas mãos poderosas, continue guardando tu e tua casa para guiar este rebanho. Neste dia que é comemorado o Dia do Pastor, queremos realizar essa homenagem singela, porém de coração. Para não ficar apenas nesse texto, quero também falar lá em Números, seu capítulo de número 6, verso 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Também quero estar convidando o nosso irmão Gustavo aqui. Sobe aqui, irmão Gustavo. Vem me ajudar. Também quero convidar a igreja para ficar de pé. Nesse dia do pastor, vamos homenagear o nosso pastor louvando esse hino. Um hino bem conhecido, de título Raridade. Vamos louvar ao Senhor todos juntos. Não consigo ir além do teu lugar, não consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu não consigo só adivinhar, chorando posso adorar. Sua alma eu tenho que nunca envelhecerá. Pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você.
Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Cante, igreja. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não contou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro de ouvir. Se você resistir, Deus não vai resistir. Ele está aqui pra te perguntar se eu te quiser cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o ser que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você resistir, Deus não vai resistir. Ele está aqui pra te perdoar. Se você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te perdoar. Se o mundo te quiser cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te perdoar. Se o mundo te quiser cair. E assim queremos desejar um feliz dia do pastor.